Grupo 7, pH 9, com Arthur, Carlos, Gustavo, Igor e Wellington. A escala do pH. A escala do pH é uma maneira de indicar a concentração de íons de hidrogênio numa solução. A escala do pH, substâncias cujo pH menor que 7 são classificadas como ácidas, aquelas que apresentam maior são básicas e aquelas que apresentam em torno de 7 são consideradas neutras. A solução tampão é uma mistura homogênea formada pela junção de duas outras soluções aquosas. Uma de solução ácida ou base, fraca, e outra é um sal. Lembrando que para ser tampão tem que ter o sal. Foi usado no trabalho por quê? Sim, a solução tampão foi usada no trabalho. Por exemplo, no nosso trabalho o pH da solução era 9, mas não alterou o pH do substrato, porque o substrato já tem o seu tampão. Concentração de hidrogênios e hidroxilas. Em nossa solução, o pH definido cuja resultante requerida e obtida era 9, temos o total de hidrogênios igual a 1 vezes 10 na potência de menos 9 e um total de hidroxilas igual a 1 vezes 10 na potência de menos 5, resultando assim um pH igual a 9. Então, à esquerda temos a cultura do centeio após 2 semanas do início do experimento e a cultura da soja à direita após 2 semanas do início do experimento. Então, oraleio. Oraleio não foi feito em nosso trabalho, pois foi plantado 7 sementes no começo do trabalho e ambas germinaram somente 5 sementes. Consumo de soluções de experimentos em centímetros. No início do experimento, enchemos o pote d'água, então não temos consumo. Na primeira as duas sistemas consumiram a mesma coisa. Na segunda semana, a soja consumiu 3,5 centímetros e o centeio 3,8 centímetros. Na terceira semana, a soja consumiu 3,3 centímetros e o centeio 2,2 centímetros. Tabela de evaporação padrão do experimento professor em ml. Isso foi para comparar o consumo da planta em relação ao consumo total do sistema. Então, a tabela do consumo de solução dos experimentos em ml sem descontar a evaporação. Na primeira semana, como consumiu a mesma coisa, elas consumiram a mesma coisa, 286,48 ml. Na segunda semana, a soja consumiu 263,86 ml e o centeio 226,17 ml. Na terceira semana, a soja consumiu 256,33 ml e o centeio 165,86 ml. A tabela de consumo descontando a evaporação, ou seja, apenas o consumo da planta. A soja e o centeio consumiram a mesma coisa na primeira semana. Na segunda semana, a soja consumiu 188,47 ml e o centeio 150,78 ml. Na terceira semana, a soja consumiu 211,09 ml e o centeio 220,62 ml. Então, aqui é uma foto do consumo da solução dos experimentos. A tabela referente ao pH no solo no início e no fim do experimento com ambas as culturas e tamanho de suas plantas e a altura das suas folhas. Então, na soja, o pH inicial do solo e do substrato é igual. No fim do substrato, a soja obteve 7,22 na parte de cima de pH e na parte o centeio 7,2, ou seja, não mudou seu pH. O pH final do solo da parte de baixo da soja ficou 7,44 e o centeio 7,1 na escala do pH. A altura das folhas, a soja atingiu 16,9 em média e o centeio 15,6 em média. As plantas do centeio, ao final do experimento, estavam amareladas com avistamento de algumas manchas de queimado nas folhas. As plantas de soja, ao final do experimento, estavam totalmente queimadas. Só havia ainda o caule da planta. As folhas de todas as plantas do experimento haviam caído. Então isso foi causado pelo pH alto. As raízes de ambos os experimentos saíram do vaso com tendência a chegar na solução. À esquerda temos as raízes da soja, que alcançaram até 15 centímetros de comprimento. E à direita temos as raízes do centeio, que alcançaram até 19 centímetros de comprimento. Isso pode ser acompanhado pela régua que está ao lado das fotos. Obrigado pela atenção de todos.